Fala pessoal, tudo bem? Quero testar aqui um quadro novo que tem tudo a ver com investimentos internacionais. Eu venho reparando que vocês são muito curiosos e como eu adoro uma fofoquinha de mercado. Então hoje eu trouxe uma especialmente para vocês, discutindo o caso em que um grande gestor de Wall Street apostou contra a Herbalife, dizendo que era uma pirâmide financeira. Vem comigo que eu vou contar todos os detalhes dessa fofoca de Wall Street. Pode rodar a vinheta. A história que eu tenho para contar para vocês hoje é uma disputa que durou muitos anos entre a empresa Herbalife, que você deve conhecer, temos essa marca aqui no Brasil, vende produtos ligados à vida fitness, saúde e tudo mais, e um grande gestor de Wall Street chamado Bill Ackman, ele que é fundador da gestora Pershing Square Capital, um bilionário muito conhecido pela sua postura ativista nos investimentos, né? E uma postura ativista nos investimentos quer dizer que o gestor não só analisa a compra e aí espera que o valor que ele estudou convirja para uma valorização das ações, né? Aquele gestor que participa, ele investe, mas ele aponta um diretor para o board, ele participa junto à empresa dando sugestões de melhoria, uma postura que exige um certo engajamento para que as teses funcionem. E o Bill Ackman, historicamente, não era um gestor conhecido por fazer teses short, né? Você apostar na queda da empresa, mas ele decidiu fazer isso com Herbalife, porque na visão dele, Herbalife era uma pirâmide financeira e ele dizia que a empresa crescia e lucrava às custas de pessoas que eram enganadas pelo modelo de negócio, né? Uma falsa visão de empreendedorismo, né? Iludindo pessoas que colocavam dinheiro comprando produtos, e aí ele resolveu abrir uma tese short. Isso é muito complicado e eu aproveito até esse contexto para te explicar o que é o short selling e quais são os riscos dessa operação. Então pensa aqui comigo. O John, que está atrás das câmeras aqui, filmando o episódio de hoje, tem uma Ferrari na garagem dele. E essa Ferrari vale $1 milhão. Então eu vou colocar aqui 1 milhão. E aí eu olho para essa Ferrari do John e eu fico pensando aqui, cara, o futuro é carro elétrico. Eu acho que essa Ferrari aqui vai se desvalorizar muito. Acho que o John vai perder dinheiro. Essa Ferrari daqui a um tempo vai estar valendo R$500 mil. E aí o que eu faço? Eu quero apostar na queda do valor da Ferrari do meu amigo John aqui na frente. E se eu estou muito convicto de que o valor dessa Ferrari daqui a pouco vai estar na metade do valor de hoje, né? Portanto, $500 mil, eu vou fazer uma aposta contra, porque eu quero ganhar dinheiro com a desvalorização dessa Ferrari. Então o que eu faço? Eu falo, John, presta a chave aí da sua Ferrari, deixa eu ficar uns meses com ela aqui, eu te devolvo daqui a pouco, tá bom? E ele é muito bonzinho, muito camarada, ele me empresta essa Ferrari e o que eu faço? Eu pego essa Ferrari e eu vendo, sem ele saber. Vou lá, coloco $1 milhão no bolso. E como ele me emprestou, ele me cobrou uma taxinha camarada, eu tô pagando um aluguel ali para ele enquanto eu tô usando essa Ferrari. E aí o que acontece? Passa-se 6 meses, o movimento que eu previa de fato aconteceu. Essa Ferrari desvalorizou e o custo dela agora no mercado é metade do valor. $500 mil. E é o que eu faço? Eu preciso devolver a Ferrari para ele. Só que agora ela tá valendo menos. Então eu vou lá, compro uma nova Ferrari pelo valor atualizado de $500 mil e devolvo pro John bonitinha, como se nada tivesse acontecido. Ele nem percebeu ali que a placa mudou, ele abriu um sorrisão, me agradeceu por ter cuidado tão bem da Ferrari dele. E eu, espertão aqui, enchi o bolso de dinheiro, porque eu peguei uma Ferrari emprestada e vendi por um valor de mercado de $1 milhão, e quando eu precisei recomprar para devolver a Ferrari para ele, estava mais barato. Então essa diferença aqui eu coloco no meu bolso. E tem um limite para essa operação dar certo, né? Quanto mais desvalorizada fica essa Ferrari, mais eu ganho, né? Se essa Ferrari tivesse ido para zero, eu ia recomprar de graça e ter embolsado uma bela grana. Só que e se a tese andasse pro lado contrário? E se depois de 6 meses, quando eu tivesse que devolver essa Ferrari pro John, a Ferrari tivesse valendo $2 milhões? Aí eu tomei um baita preju, porque eu vendi a mercado por $1 milhão e tive que devolver para ele no momento que tá muito mais caro. Tomei um prejuízo. E com
concorda para mim que essa assimetria de valorização, ela tem potenciais diferentes a depender se ela se valoriza ou desvaloriza? O que eu quero dizer? O máximo de valor que a ação pode perder, ou a Ferrari pode perder, é o valor que ela tem. Valia 1 milhão, pode valer 0. Mas em tese, teoricamente, não existe um limite de alta. Se essa Ferrari for uma Ferrari de colecionador, pode ser que daqui a vários anos ela esteja valendo 10 milhões de dólares. Então, isso é muito perigoso para o short seller, para quem está apostando na queda, porque se o ativo não para de subir, eu tenho uma perda potencialmente ilimitada. E outra, eu ainda corro o risco de no meio do caminho o John me ligar desesperado e falar, cara, me devolve minha Ferrari urgente que eu preciso. E aí eu preciso de repente recomprar essa Ferrari no mercado no momento que esteja caro para mim. Isso é o famoso short squeeze, né? Quando você é squeezado, um gestor está apostando na queda e aí de repente o mercado começa a puxar o preço de uma determinada ação para cima, forçando ali esse gestor a estopar a operação dele e a amargar prejuízos. Então o Bill Ackman, por mais que ele não tivesse esse hábito de shortear empresas, ele estava tão convicto que a Herbalife era uma pirâmide financeira que ele achava que o valor da empresa deveria ir para 0. Então ele abriu uma aposta de quase $1 bilhão apostando na queda das ações de Herbalife lá em dezembro de 2012. E aí, pessoal, se o mercado não tá vendo as coisas dessa forma, pensa comigo, ele tava fazendo uma acusação seríssima, né? De que a empresa era uma pirâmide. E aí, então, ele precisava criar uma certa comoção popular. Ele precisava convencer outras pessoas de que a empresa era de fato uma pirâmide. Então, estima-se que ele tenha investido algo como $50 milhões em uma campanha de relações públicas para de fato provar o ponto dele e mostrar que a Herbalife era uma pirâmide. Então ele contratou investigadores profissionais que tentaram investigar a empresa, pessoas que se passaram por interessados em trabalhar na Herbalife para ver como que é o processo, filmando com câmera escondida e tudo mais. Vídeos institucionais, então uma bela grana que ele investiu para mostrar que estava certo, e isso começou a levantar suspeitas. Afinal, se as ações de Herbalife caíssem, ele ganharia dinheiro. Então muita gente começou a acusar o Bill Ackman de manipulação de mercado, de querer de fato influenciar que o preço de uma empresa listada despencasse, porque assim ele se beneficiaria. No momento em que ele publicou isso, ele foi para jornal, foi dar entrevista e ele conseguiu um certo lucro de cara porque as ações deram uma despencada. Muita gente parou para ouvir o que ele estava falando, até que o caminho dele esbarra em um grande desafeto. O lendário gestor Carl Icahn, vou colocar o nome dele aqui. Carl Icahn, não sei se é assim que pronuncia, mas acredito que seja. O que acontece? Esse grande gestor aqui, Carl Icahn, que é um bilionário, gestor de um fundo da Icahn Enterprises, ele tinha uma história, vamos dizer assim, conturbada com Bill Ackman. Ou seja, eles já eram desafeto um do outro, né? Já tinham pisado no calo um do outro no passado por conta de uma venda que o Bill Ackman fez para o Carl Icahn e eles tiveram uma negociação de uma espécie de seguro, né? O Bill Ackman vendeu uma participação de uma empresa para o Carl Icahn e o combinado era, se um dia o Carl Icahn se desfizesse dessas ações com lucro, ele teria que pagar uma espécie de seguro de metade do lucro que ele teve pro Bill Ackman. E aí ele encontrou uma manobra jurídica para se desfazer dessas ações com lucro e não repassou o valor que tinha sido combinado em contrato. Então teve até uma briga judicial entre os dois, que o Bill Ackman acabou, depois de vários anos, até ganhando essa indenização. Mas foi motivo para eles terem se tornado desafetos, né? Um não gostava mais do outro. E aí, quando se tornou pública essa história do Bill Ackman, Carl Icahn prontamente entrou na ponta contrária. Ele falou, eu vou apostar na alta de Herbalife. Eu vou entrar comprando um volume muito grande. E ele, que era um gestor de um fundo bilionário, né, comprou uma posição de aproximadamente 13% do fundo dele nas ações de Herbalife. E rapidamente começou a interagir com a empresa, porque ele viu ali uma oportunidade de ganhar dinheiro, e para ele seria melhor ainda se ele ganhasse dinheiro às custas de um velho desafeto. E como ele é um gestor muito conhecido, quando a notícia de que ele estava muito confiante com a alta de Herbalife se espalhou, as ações começaram a se valorizar. Rapidamente subiram coisa como 23%, e isso começou a fazer o Bill Ackman suar frio, porque ele está com essa aposta aberta e começa a perder dinheiro quando a ação de Herbalife
Herbalife se valoriza. Inclusive, tem um caso icônico, né, em que os dois gestores foram convidados pelo canal de televisão CNBC para um debate. E foi ali um show de baixaria, né? Quase meia hora de um gestor xingando o outro, falando mal do outro. Se você tem esse interesse pela fofoca, você até encontra esse vídeo no YouTube para assistir. E toda essa confusão só fez a história se tornar mais conhecida e outros gestores foram atraídos para essa tese. Por exemplo, outro gestor conhecido que é Dan Loeb, que é gestor do fundo Third Point, também entrou na onda de Carl Icahn e comprou um lote muito grande de ações de Herbalife apostando na alta. Nesse momento, Bill Ackman foi ficando mais isolado nessa posição de short seller, de um investidor que aposta na queda de uma empresa com toda essa pegada ativista. E a história só foi ficando pior para ele, porque ele se associou com um ex-diretor da Herbalife, que é o Giovanni Bohorquez. E ele começou ali a se aproximar desse cara, porque se o cara era diretor da Herbalife, deveria conhecer os podres, e o cara de fato tinha coisas ruins para falar da empresa, o que era ótimo pro Bill Ackman, só que essa parceria começou a tomar uma proporção meio esquisita, né? Ele fez ali um contrato e ele incentivava esse ex-diretor da Herbalife a falar o que ele conhecia sobre a empresa, principalmente as partes ruins. E esse cara tinha medo de ficar falando demais da ex-empresa e acabar perdendo o novo emprego que ele tinha, então eles fizeram um contrato. Se caso o Giovanni perdesse o emprego dele por estar falando mal de Herbalife publicamente, o Bill Ackman ia ter que pagar uma indenização para ele. E essa indenização chegava no montante de $250 mil por ano ao longo de 10 anos. Então você começa a ter alguns interesses escusos, talvez até o Giovanni começasse a ficar quase torcendo para perder o emprego ali, né? Porque ia receber uma quantia bastante representativa, só pelo fato de ele ter perdido o emprego. A mídia caiu em cima desse Giovanni, ele ficou acuado, foi acusado de estar sendo pago para falar mal da empresa, assim como tiveram outras acusações de que Bill Ackman estaria pagando pessoas para falar mal da Herbalife. Nesse meio tempo, a SEC, que é a autarquia do mercado norte-americano, como se fosse a nossa CVM, chegou a abrir um processo para investigar a Herbalife, mas esse processo foi fechado com um acordo. E aí, $250 milhões em acordo depois, essa investigação foi até fechada de uma maneira até polêmica, né? Eu não tô querendo aqui dar razão a nenhum dos lados, tô tentando contar aqui de maneira imparcial, mas tem coisas esquisitas pros dois lados. Tanto nas acusações feitas pelo Bill Ackman, que tem muitos contextos que a gente pode ver um fundo de verdade, mas é claro que quando a pessoa tem um benefício direto em uma empresa se desvalorizar, a gente começa a suspeitar também que ele tá falando a verdade. E aí vão surgindo burburinhos, coisinhas. 2 funcionários da Pershing Square Capital, que é a empresa do Bill Ackman, foram processados por insider trading, porque antes do Bill Ackman anunciar publicamente que tinha montado essa posição short em Herbalife, descobriu-se que 2 funcionários operaram na frente para ganhar dinheiro, porque imaginaram que a notícia ia fazer as ações cair, imaginaram que as notícias iam fazer as ações se desvalorizar, então começa a ficar um monte de coisinha esquisita no ar. E por mais que a empresa nessa época ali, até 2016, estivesse passando por muitos desafios de fato, né? Lucros e receita piorando, a partir de 2017 parece que deram uma arrumada na casa, os resultados passaram a melhorar. E qual foi a consequência? A partir de 2017, as ações de Herbalife passaram a se valorizar fortemente. Com a ação se valorizando loucamente, você imagina o que deve ter acontecido com Bill Ackman, né? Perdas financeiras imensas. E embora seja muito difícil a gente estimar quanto dinheiro ele perdeu nessa aposta, porque o sizing é diferente, né? Ele pode ir mudando o tamanho dessa aposta, calibrando ao longo do tempo, mas estima-se que ele tenha tido um prejuízo na ordem de $1 bilhão. E de 2012, que foi o momento onde ele abriu essa posição short, lá em dezembro, até 2018, quando ele encerrou, nesse período a Herbalife se valorizou 80%. Isso sacudiu as estruturas da Pershing Square Capital, né? Perderam muito dinheiro, perderam patrimônio, forçaram eles a revisitar a tese de investimentos, voltar às origens, onde eles não faziam muito short selling, eles eram mais investidores value investing, né? Na onda dos grandes investidores como Warren Buffett, e ele passou
a melhorar muito esse resultado, né? Principalmente quando ele escolheu dois casos icônicos que fizeram com que ele ganhasse muito dinheiro. Primeiro foi a rede de fast food norte-americana Chipotle, em que ele conseguiu se engajar com a empresa, indicar dois diretores, a empresa passou por um turnaround muito interessante, ele ganhou muita grana com essa tese, e também na própria empresa do velhinho de Omaha, Warren Buffett, né? O Bill Ackman ganhou muito dinheiro investindo na Berkshire Hathaway, que é a empresa que o Warren Buffett toca. E como que essa fofoca ainda vive nos dias de hoje, né? 2024, recentemente a gente teve as empresas divulgando seus resultados corporativos, né, com o fechamento do último trimestre do ano passado. E aí a Herbalife mostrou resultados dúbios, né? Um encolhimento do lucro por ação, e esse resultado decepcionou bastante o mercado. E aí num único dia a gente viu as ações de Herbalife despencando quase 45%. Até voltou a se recuperar no próprio dia, né? Mas do ponto alto até o ponto mais baixo ao longo daquele dia, a queda foi de 45%. Isso fez com que Bill Ackman, com todo o seu orgulho ferido, né, se pronunciasse no Twitter, né, o novo X, né, na nova plataforma X, dizendo que era um dia muito feliz pro short psicológico que ele tinha em Herbalife. Afinal, ele já fechou a posição short dele, ele não tá ganhando mais dinheiro quando a empresa despenca. Por isso que ele falou que é um short psicológico e se manifestou, né, dizendo que é um dia ainda melhor para o mundo ver um dos maiores esquemas de pirâmide do mundo ruindo. E ele postou ali alguns argumentos, você consegue achar esse post dele lá na plataforma X, mas parece que até hoje isso ainda tá doendo nas entranhas de Bill Ackman. E aí, você conhecia essa fofoca do mercado financeiro? Gostou desse novo quadro? Eu posso voltar aqui contando outros burburinhos, né? São muito interessantes. Eu particularmente me interesso por esses grandes casos icônicos, ainda mais quando envolvem grandes figuras de Wall Street, como aqui no caso Carl Icahn, Bill Ackman, a grande empresa Herbalife, e até hoje aqui não há um consenso absoluto se é de fato uma pirâmide ou não. O fato é que a empresa tá ali e você pode julgar, analisar e decidir se quer comprar ou não, né? No mercado está certo quem ganha dinheiro. Nesse caso específico, Bill Ackman perdeu muito mais do que ganhou. Se você quiser ir um pouco mais além, tem no YouTube, inclusive, o documentário Betting on Zero, que é Apostando no Zero na tradução literal, que é um documentário que foi desenvolvido com a ajuda do Bill Ackman. Então já te aviso que tem todo o viés dele de acreditar que a empresa é uma pirâmide, mas tem muitos argumentos interessantes, investigações por dentro da empresa e muito material que foi levantado ao longo de muito tempo e que o Bill Ackman obviamente se esforçou muito para publicar isso e tentar mostrar para muitas pessoas a visão dele. Mas aí, pessoal, o que você acha? Na sua opinião, Herbalife é uma pirâmide? É marketing multinível? É um modelo de negócio válido e quem estava pirando é o Bill Ackman? Não sei. Não quero saber também, eu quero que você me conte o que você acha comentando aqui embaixo. Já deixa também o seu like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e manda esse vídeo para aquele teu amigo que, assim como nós aqui, adoramos uma fofoquinha do mercado financeiro. Ah, só para complementar aqui, se você acha que um grande diferencial da Herbalife foi contratar Cristiano Ronaldo, Papai Cris, como grande garoto propaganda, também comenta aqui embaixo, tá bom? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima.